São João, né? Capítulo 15, que foi o que a gente conversou, que a gente meditou no domingo, né? Que é o quinto domingo da Páscoa, né? Esse evangelho, Jesus, ele faz uma parábola, né? Ele faz uma comparação sobre essa imagem da videira, e ele começa dizendo: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse evangelho de todas essas parábolas que Jesus conta, a riqueza aqui é muito grande, e ela é tão interessante porque ela conta para a gente, se vocês lerem tudo em detalhes, que a nossa vida cristã, ela é um mistério de comunhão com Deus. Essa é a nossa vida cristã. Há um mistério dessa comunhão. Eu só consigo ter fertilidade espiritual se eu permanecer em Deus. Então, quando Jesus faz essa comparação, eu sou a verdadeira videira, essa imagem todos os judeus conheciam, porque o templo de Jerusalém, né, escrito a descrição do livro de um historiador da época, que era Joséfo, ele descreve que o templo era de ouro, e que quando todos os anos eles iam fazer uma visita ao templo, né, eles iam oferecer sacrifícios, e lá de fora, quando eles tinham que passar pelo arco da porta, tinha uma videira imensa em ouro e os cachos do tamanho de um homem. Isso já era conhecido, porque isso tem uma referência em Números capítulo 3, quando Moisés manda Josué ir à terra de Canaã e fala: a terra prometida pelo Senhor, vai lá para você ver a terra. E eles voltam ficando impressionados com a riqueza, que era um lugar que tinha leite e mel. Então isso já era uma analogia de que o reino de Deus, o templo, era de verdade ali, a terra prometida, né? Então quando Jesus fala, ele fala: eu é que sou a videira verdadeira, sou eu que sou. Mas essa imagem as pessoas já sabiam. Então Jesus, mais uma vez, ele faz alusão às coisas do Pai enquanto ele estava aqui. Ele é o templo, a videira verdadeira, né? Aquele que permanece em mim. Quando nós fomos batizados, todos nós fomos enxertados em Cristo pelo batismo. Então é a videira, nós somos colados nele, enxertados nele. E ele fala que a gente precisa produzir frutos, porque estamos enxertados em Cristo, e precisa permanecer nele para que isso produza fruto, porque sem mim, como diz ele, nada podeis fazer. E aí no século V, no deserto de Gaza, existia um monge que chamava João. Quando um fiel faz uma pergunta para ele interessante, que ele pergunta para ele assim: mas como é que pode conviver a liberdade do homem com sem mim nada podeis fazer? Essa pergunta é uma coisa que a gente pensa mesmo. Mas sem mim vocês não podem fazer nada. Então como é que fica a minha liberdade, sendo que eu não vou conseguir nada? E a explicação dele é, claro, brilhante, né? Ele diz assim: o homem que tem, cada um de nós, quando a gente tem uma tendência ao bem, quando a gente deseja algo do bem, Deus nos dá força para que a gente consiga realizar essa obra boa. Então, na verdade, as coisas boas do mundo, para que Deus consiga realizar, depende de nós. Porque nós temos que ter um desejo do bem para que a força de Deus possa realizar o trabalho através de nós. É belíssimo isso, né? Então todas as vezes que a gente
tem um impulso, tem um desejo, a gente já sabe que todo pensamento que chega em nós, bom, procede de Deus. Então, quando aquilo chega, oferece a Ele, né? Fala, isso está de acordo, se estiver de acordo, Ele vai permitir que aquilo se concretize, que aquilo seja realizado. Mas como é que a gente pode permanecer em Deus? O que significa isso de forma prática na nossa vida para hoje, né? Porque Jesus, quando fala isso aqui ele fala lá na última ceia. Como é que a gente permanece em Deus? Não tem jeito. Primeira forma de eu permanecer, eu permaneço por causa da minha fé, porque eu creio. Então eu permaneço. Quando eu creio, eu não creio numa ideia, eu creio numa pessoa, eu creio em alguém. Acreditar é dar o meu coração a alguém. Então eu sei para quem eu estou dando, eu sei diante de quem eu estou. Então eu tenho fé nele, então eu permaneço nele por causa da fé. A forma que eu tenho de me manter na minha fé, de me comunicar com Ele, é pela oração. E a oração é uma coisa espetacular, porque na oração é um momento, primeiro, de um encontro. Então eu me encontro com Deus. A segunda, que para me fazer este encontro, a hora que eu vou encontrar com Ele, a primeira coisa que eu tenho que ir é na minha verdade. Então, a gente reza com sinceridade. Tira a cera, tira a máscara e se revela. Porque Deus sabe quem que a gente é, né? Já sabe, não serve para nada, etc. Mas é preciso que a gente diga. Fala, Senhor, eu vim aqui do jeito que eu estou, eu não preciso fingir que eu sou piedosa, eu não preciso fingir que eu entendo, eu não preciso fingir do mistério, só conheço nada que eu sou, que eu creio, eu quero acreditar, eu quero permanecer, eu quero, mas não dou conta de nada. É assim. É sinceridade, porque com a minha sinceridade, eu tirando a minha cera, eu tenho que voltar o meu coração para o Senhor. Se volte para Ele, fica diante daquele que é. Não venha rezar, a gente, né, muitas vezes começa a rezar e voa, dispersa, viaja, passeia. Já falei isso com vocês outro dia. Fala com o Senhor, Senhor, aproveita que o corpo está presente, busca a alma, né? Porque eu estou voando, né? Comecei a rezar, já viajei, já voltei, já fiz uma turnê na Europa, caí de novo aqui na oração. Então a gente arruma um monte de solução, a gente começa a falar com Jesus, já arrumou solução para tudo, já casou, já separou, já teve filho, o menino já morreu. É uma alucinação que a gente vive diante de Deus. Então concentra naquele momento que a gente está ali e pede a Ele a graça. Fala, Senhor, eu vim assim do jeito que eu sou, porque também eu não tenho nada para acrescentar, a pessoa sabe exatamente aquilo que eu sou, né? Então, todas as vezes que vierem, que a gente for rezar, lembra disso. Fica nu. Deixa a sua alma despida. Aquilo que nós somos, nada. Fala, mas um nada que crê. É um pozinho amado. Fala, eu vim porque creio. Quero crescer espiritualmente. Quero dar fruto. Mas não dou conta sem o Senhor. Então a minha fé me mantém presinha nele, agarradinha nele. A minha oração está ali. Mas os sacramentos, eles são fundamentais. Em especial dos sacramentos, a Eucaristia. Que a Eucaristia é algo que deixa a gente sem fôlego. Porque olha, de tantas coisas que Deus me deixa encantada, talvez a que mais me tira o fôlego é um Deus que nos criou, nos amou e desce até nós para ser o nosso alimento, para matar a nossa fome, a nossa sede. E isso é uma das coisas que mais me deixa impressionada, porque Ele faz isso todos os dias. Lembrando aquela frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho diz que Jesus deixou uma Eucaristia para cada dia, para a fraqueza de cada dia, que era para a gente não desperdiçá-la, né? A nossa miséria, a nossa fraqueza. Então eu venho até Ele na Eucaristia para me ser alimentado. É o único sacramento. Eu chego acabado, cansado e saio revigorado. Eu chego frio e saio aquecido pelo amor dEle. Eu chego triste, abatido, Ele me põe de pé revigorado. A Eucaristia é algo, é um mistério de amor,
Jesus fala que a Eucaristia é a invenção do amor. É lindo isso, né? Quando ele diz isso para Josefa. Josefa, a Eucaristia é a invenção do amor. Porque Ele nos ama, Ele permanece conosco, Ele nos sustenta, Ele nos deseja, Ele nos espera. E aí tem em contrapartida a gente, né? Quanto tempo Noé gastou para construir a arca, você sabe? A gente ouve falar arca de Noé, arca de Noé, arca de Noé. Quanto tempo Noé gastou para construir a arca? Alguém sabe? Eu tomei um susto quando eu descobri. 100 anos. Claro que a contagem do tempo de lá devia ser diferente, porque 100 anos está escrito. 100 anos. Ia salvar só um pouquinho de pessoas. Moisés, depois que recebeu as tábuas da lei, fez uma arca para guardar as tábuas. Ele fez de madeira imperecível e colocou ouro puro para colocar as arcas. Quando a gente vai receber a Eucaristia, Salomão gastou 7 anos para construir o templo. Para ele colocar a arca dentro, ele fez uma semana de festa. Dançou, fizeram sacrifício, cantaram, para colocar a arca dentro do templo. Quando a gente comunga, a gente recebe Jesus vivo. O autor da palavra, o autor a própria palavra, né? Ele, o autor da vida, o criador da vida, que aquele povo se preparou tanto para poder guardar algo que lembrasse ele. Nós temos o privilégio de receber o Senhor dos anjos, aquele que o céu não pode conter, vem ficar em nós. E nós preparamos quanto tempo para receber Jesus na Eucaristia? Nem precisa falar, porque a gente quer morrer de vergonha, né? A hora que eu fiquei estudando sobre isso, eu falei, que vergonha, né? Que será que em 15 minutos, enquanto eu estava na fila para receber a Eucaristia, eu dispersei meus pensamentos, em vez de estar concentrado diante de quem eu ia receber? Será que eu preparei o meu corpo para poder receber aquele que é o meu Senhor, o meu Salvador? Com que estado eu venho recebê-lo? Com que consciência eu venho? Disperso. Porque se é um mistério eu permanecer em Deus misticamente pela fé, pelo batismo, vocês imaginem o que é eu recebê-lo vivo e ser a morada de Deus. Esse mistério, Ele em mim e eu nele, isso é uma loucura. Não dá para a gente compreender, é claro que não, mas dá para a gente começar a pensar que a Eucaristia é algo para a gente tremer, que nós estamos diante de Deus vivo, que vem fazer habitação em mim. E se Ele vem fazer habitação em mim, aí sim Ele pode amar ao Pai através de mim, e pode amar o irmão através de mim, mas eu não, mas por causa dele em mim. Compreende a beleza do que a gente tem na mão e que às vezes a gente não percebe. A gente chega na missa correndo, chega atrasado, não prepara antes, não pensa, não confessa, faz nada. Por quê? Porque de verdade, a gente não crê que recebe Ele vivo. Eu sei que é difícil, Deus Pai fala, é difícil, parece pão, tem gosto de pão, é branquinho, mas você imagina, eu recebo aquele que é um médico que pode me curar. Eu falo, ele pode ser o psiquiatra que me restaura, ele pode ser o psicólogo que me entende. É Ele aquele que mata a minha fome, a minha sede. É Ele que é a minha luz, a minha vida. É Ele que é a razão de tudo. É o nosso Criador. E a gente vem com tanta displicência para a Eucaristia. E a Eucaristia, por excelência nos sacramentos, ela é o que mais me faz permanecer nele. Quanto mais vezes eu comungar, quanto mais vezes eu estiver diante dele, mais chance ele tem de nos transformar. A comida, para ser cozida, transformada, tem que permanecer um tempo no fogo. Então eu tenho que me cuidar disso. Então não tem jeito que a gente tenha
com uma Eucaristia, com de vez em quando estar perto, ter uma transformação maior. Quanto mais eu estiver perto de Deus, quanto mais eu tiver a graça da Eucaristia diária, mais chance eu tenho de Deus me transformar e me santificar por causa dele. Mas aí, quando a gente está mantendo a fé, o outro sacramento que a gente precisa voltar, Padre Pio faz uma definição belíssima. Padre Pio falou que confissão é dar banho na alma. Não tem lógica? Tem. A gente toma banho para ficar limpo. Você vai confessar para lavar a alma. Então ele fala, mesmo que você confessou essa semana, ele fala, e o quarto esteja limpinho, daqui uma semana, quando você voltar, já tem poeira. Então, lava de novo. É uma comparação só de santo, né, gente? Belíssima, né? Então, o que pode nos acontecer, que Jesus falou que a gente precisa ter uma coisa que chama vigilância. Porque quando a gente está vivendo uma vida de oração, no caminho nosso da santificação, fazendo os sacramentos, comungando, e Jesus fazendo as obras através de nós, nós corremos qual risco? Qual que é o risco? Não tem ideia? Nós corremos o risco de achar que nós somos espetaculares. Falar, não, você que fez isso? Fala, claro que fui eu que fiz. Nada. Não, Deus fez através de mim. Então cuidado com a vanglória, cuidado com a soberba, cuidado com a vaidade, porque o mal, ele cresce no meio do bem. Jesus falou da parábola do joio e do trigo. Senhor, a gente arranca? Não, espera crescer, porque o inimigo não dorme. Quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente reza, mais ele cai batendo pesado. Ok? Essa é a regra. Então, a gente acha que nós somos um espetáculo. Lembra de quando Jesus contou daqueles 2 homens que entraram no templo para rezar? Um batia no peito e falava, Senhor, tente piedade de mim que sou pecador. O outro falava, Senhor, olha que bom que eu não sou igual esse, né? Porque eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, faço jejum. Nós corremos risco de achar que nós é que fazemos as coisas. Gente, por que Lúcifer caiu? Lúcifer era inteiramente inteligente, mas ele era muito inteligente, que chegou a achar que ele era mais do que Deus, caiu de cabeça. Então cuidado, está escrito na palavra de Deus, cuidado quem está de pé, porque pode cair. E está escrito na palavra de Deus, que até os cedros do Líbano caem. Então humildade, saber que não somos nada, mas Deus pode fazer através de nós coisas espetaculares. Isso Ele pode, porque eu estou me mantendo numa vida contínua de oração, dos sacramentos e abrir para poder viver o amor. Então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não se envaideça com aquilo que não é nosso, né? O que São Paulo disse? O que eu tenho que não foi me dado? O que eu sei que não me foi ensinado? Para nos colocar sempre no lugar de lembrar que tudo é Deus que faz através de nós. Então a gente precisa aprender isso, porque é dessa forma que Deus vai nos podando. Quando a gente acha que é bacana demais, que pode fazer demais, a palavra vai te podando, né? Vocês lembram da passagem quando Jesus quer parar, esqueci agora a cidade, Jesus queria parar lá e o pessoal não quis receber Jesus. Aí João e o outro falou assim, Senhor, o senhor quer que a gente manda fogo descer do céu? Jesus falou, uai, que espírito que é que está andando vocês aí? Porque a gente acha que é mais do que Deus, né? Tem que fazer mais outras coisas, né? Isso é tão interessante que na vida beneditina, numa das funções, né, do monge, quando ele tinha que fazer um balaio, ele só tem que fazer um balaio. Se ele acha que tem que fazer 2 ou 3, não é, ele só tem que fazer aquilo que cabe, é um só. Então às vezes Deus vai nos podando, que a gente vai começando a achar que tem muita asa, e fala, volta. Agora ele falou com Pedro, Pedro anda atrás de mim, na frente vou eu. Então nós temos que ter esse cuidado, pedir a Ele essa graça, né, de que Ele possa continuar amando, glorificando o Pai, louvando o Pai através da nossa vida. Assim que o padre encerra a missa,
glorificai a Deus com a vossa vida. Como é que eu posso glorificar o Pai com a minha vida? A não ser Deus o amando em mim, através da minha vida. Porque sem mim, nada. Mas a nossa parte é se abrir. Então, essa parábola é uma coisa para a gente poder pensar, porque Jesus fala, isso aqui é tão lindo, né? Ele fala: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça. O nosso fruto é o fruto da santidade, é o fruto da oração, dos sacramentos e do amor. Nós precisamos, para poder permanecer em Deus, ter uma vigilância sobre os mandamentos, mas não por medo de Deus, mas por amor a Ele. Eu não faço isso por amor. Os primeiros mandamentos, os 3 primeiros, referem ao Deus nosso Pai, e o outro aos irmãos. A gente ainda precisa caminhar um pouco mais até viver o mandamento que Jesus deixou, que é amar como Ele amou. Que é claro que a gente não mata, a gente não rouba, tantas coisas que a gente não faz, mas aprender esse amor do sacrifício como Deus fez. Nós ainda não aprendemos essa parte. É o amor sacrificial, que foi o que Ele fez, Ele deu a vida por nós. Então, até a gente aprender a ser consumido por causa do outro, ajudar o outro, entendermos esse projeto de Deus que é magnífico, mas que a gente não compreende, a gente se entrega e permitir que Deus faça a obra que Ele sonhou em nós. Pedir a Ele que nos conceda a graça de não passar ao largo da nossa vida verdadeira, mas viver exatamente aquilo que Ele sonhou. Então, uma coisa que pode nos ajudar, a cada dia, por turnos, manhã, tarde, noite, pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por Ti? Mas somente aquilo que o Senhor quer, não além. Para a gente fazer o exercício da humildade. Não aquilo que eu estou pensando, sonhando, mas aquilo que está de acordo com o que o Senhor quer para mim hoje. Porque para Te amar eu só tenho agora. Para vos servir eu só tenho agora. Então que a gente possa pensar muito nisso. Como é que a gente precisa se manter coladinho nele para não correr o risco de não dar fruto e ser cortado, né? Porque aquele ramo que não dá nada, se ele ficar na planta, ele vai prejudicar a árvore inteira. Mas nós temos um grande segredo para nos ajudar a permanecer, que é Maria. É Nossa Senhora que vai nos ajudar a permanecer em Deus. Ela vai nos ajudar a interceder por nós, nos dar coragem, interceder mesmo, nos ensinar o que é fé. Ninguém teve fé como ela, né? Nos ensinar a confiar em Deus nas situações mais adversas, permanecer colado nele mesmo quando o mundo está do avesso, mesmo quando a nossa vida está do avesso, permanecer em Deus, rezando, participando dos sacramentos, mesmo quando parece que Deus está surdo, mesmo quando Ele não fala nada. Permanecer, saber que teu caminho está escuro, não tem importância, se Ele me der a mão, eu caminho. Falo com Ele: Jesus, eu não preciso ver o caminho, o Senhor está enxergando, tudo certo. Eu não preciso ver, eu só preciso Te dar a mão. Se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. Então, é que a gente tenha essa entrega, né? Catarina de Siena, que esses dias foi segunda-feira, né? Foi dia dela. Ela perguntou para Deus Pai: como é que eu sei que eu faço a sua vontade? Ele falou: pela paciência da espera. Porque nós somos desesperados. Nós nem acabamos de falar a frase, a gente já quer que Deus já manda a resposta. A paciência da espera. Ela, vocês imaginam, eu sempre, todo sábado eu lembro dela com a espera. Enterrou Jesus na sexta, os discípulos tinham sumido, até que pôr todos de pé. São José já tinha morrido, e ela esperou o que Deus ia fazer. Pode imaginar? Não tinha ninguém para consolar. Ela segurou na fé, permaneceu ali em oração, pôs os discípulos para rezar, e é claro que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Claro que o filho foi ver quem primeiro? A mãe, pode. Não está escrito não, mas vocês podem ter certeza. Tem jeito de ter sido. Imagina a alegria dela quando viu ele, coisa de louco, né?
Então a gente precisa pensar nisso e pedir a ela. Quando estiver muito difícil permanecer, quando estiver muito difícil o caminho, quando estiver muito difícil acreditar, fala: Senhora minha, me ajuda a manter os olhos fixos no seu filho e acreditar que ele me vê, acreditar que ele me escuta e acreditar que o amor dele é incondicional e que é eterno e que ele está atento a tudo que me acontece e ele nunca vai me abandonar. Me ajuda a permanecer nele e me ajuda a fazer com que a minha vida eu possa olhar para o meu pai, que meu pai possa se orgulhar de mim e falar: essa menina, esse menino tem a vida digna de um filho de Deus. É isso que a gente precisa revelar ao mundo. As pessoas que olham para nós, que já somos o resto, saiba que nós de verdade acreditamos num Deus que é vivo, que caminha conosco, que além de nos alimentar, participa da nossa vida todo dia, está sempre conosco, mesmo que a nossa vida não tenha nada de especial, só correr, trabalhar, fazer acontecer, mas Ele está junto. E que vocês não duvidem disso, que vocês caminhem sempre com aquilo que eu falei semana passada, a mística dos olhos abertos para poder ver o Senhor que está ali do seu lado. E peça a Ele, fala: só me mantém colado, igual o Super Bonder, cola para que eu nunca me perca. Então, vigilância quanto ao pecado, vigilância, porque o pecado nos separa dele. Peça a Ele a graça, e a gente pede a Nossa Senhora todo dia. A gente fala com ela: Ave Maria, Virgem Fiel. Eu falo isso 100 vezes de manhã. Ave Maria, Virgem Fiel. Eu falo com ela: não me deixa pecar, não me deixa magoar, Jesus, não me deixa ofender. Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel, para que nos ajude a não pecar. Aí de noite você pede perdão porque você pecou, né? Ave Maria, Mãe de Misericórdia, Ave Maria, Mãe de... É a luta. Está escrito na palavra que a gente peca pelo menos 7 vezes no dia. É uma batalha. E a maior batalha é com a gente mesmo. Então não é fácil, porque a hora que a gente começa a fazer uma coisinha, a asa cresce, a gente acha que pode mais e começa a pecar. Então vigilância, vigie, para que a gente não precise ser podado, né, toda hora, mas que Nossa Senhora, como nossa mãe, interceda por nós, para que a gente de verdade possamos dar frutos dignos do Pai que temos, e que o nosso fruto permaneça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Vamos sentar? Para quem está com a palavra de Deus e que quer acompanhar, é Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: não te digo até 7, mas até 77 vezes. Palavra da salvação. Existem 2 formas da gente revelar o amor que a gente tem pelo outro. Um é dando a vida pelo outro. E a segunda forma, indubitavelmente, é a capacidade de perdoar até chegar a abençoar e amar o ofensor. Fácil? Demais da conta. Como é difícil perdoar. E o perdão é sempre uma palavra que está sempre nas nossas bocas. A gente está sempre falando: perdoa, perdoa, desculpa, perdão. Mas a gente não entende muito bem o que é o perdão. E hoje a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, né?
quando acontece uma tragédia, quando acontece uma fatalidade, e as pessoas, às vezes alguma coisa de alguma repercussão nacional, uma repercussão maior numa sociedade, que os jornalistas já estão ali com o microfone falando: você perdoa quem fez isso? Vocês acham que está certo? Vocês acham que isso é possível? Acabou de acontecer um fato, você não teve tempo de pensar sobre o fato. Vocês acham que é certo você responder para o outro: perdoa? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a chance disso não ser uma verdade, não ser um perdão autêntico, porque perdoar exige um caminho, não é um estalar de dedos, porque o perdão não faz parte do ser humano. Então, por isso nós precisamos aprender a perdoar, porque às vezes a gente acha que perdoar é esquecer. Você fala: já esqueci, aquela ofensa que você me fez, eu esqueci. É possível esquecer? Por que não é? Porque nós temos capacidade, o ser humano, nós temos uma faculdade que se chama memória, e todo mal que nos é feito, tudo que acontece, fica registrado no seu corpo, está registrado na memória o fato acontecido e a pessoa que fez. Só você lembrar, o dia que você recebeu uma notícia ruim, você sabe a roupa que você estava, a hora, aonde você estava, quem te deu notícia, tudo você sabe, os detalhes. Estou falando mentira? Então, a única pessoa capaz de perdoar e esquecer é Deus, por causa da onipotência dele. Ele sim, ele perdoa esquecendo. Isso está na palavra de Deus. E isso é maravilhoso, porque quando eu confesso o meu pecado, como dizia Padre Pio, o único tribunal que você chega e assume a culpa e sai inocente é o confessionário. É o único. Eu falo: sou pecador, pequei, fiz errado. Eu falo: perdoado, estava embora inocente. Então, quando a gente confessa, Deus perdoa e esquece todo o mal que nós fizemos, esquece tudo. E é tão espetacular isso em Deus, porque Ele perdoa, Ele zera e você começa de novo. Gente, isso é espetacular. Isso é sem preço, isso é espetacular. Ele de verdade, Ele zera, Ele esquece qualquer coisa que a gente tenha feito. Ele não fica relembrando. Então Deus é a única pessoa que perdoa esquecendo. Nós somos capazes de perdoar, mas guardada na memória. Isso não tem jeito. Então, perdoar não é esquecer. É diferente. Na verdade, à medida que eu vou trabalhando o perdão, isso vai virando uma cicatriz. Mas eu nunca vou deixar de saber o mal que foi feito e quem me fez. Aquilo vai virando mais uma ferida aberta, mas a cicatriz está ali. A gente só trabalha de um jeito diferente, mas isso permanece em nós. Então a única pessoa capaz de perdoar esquecendo é Deus, porque o perdão tem a ver não com a justiça, mas com a misericórdia. E quem que é a fonte da misericórdia? É Deus, né? Então é por isso que Ele perdoa dessa forma. E a gente não pode, por isso a gente não pode deixar, vou fazer um apelo, de confessar, porque nós temos que ir embora mais zerado. É verdade. A gente tem que estar sempre com a confissão em dia, que é chegando diante dele e falar: ó, Jesus, tem pecado zero, porque já perdoou, já passou lá embaixo e já fez a limpa que tinha que fazer. A gente fica adiando, fala: eu não gosto de confessar, eu não gosto de falar as coisas. Naquele momento está diante de Jesus, não é o sacerdote. Naquele momento é Ele, é diante dele que você vai falar: Jesus, eu errei, né? É esse momento que a gente tem que ser capaz de reconhecer. Bem, a outra coisa que a gente confunde pecado, que a gente, perdão, a gente acha que o perdão é esquecer. Não, não é esquecer. Vocês já aprenderam que não é isso, porque a memória está lá guardada em nós, né? Ela não permite que a história está guardada, mas ele não vai morrer, né? O perdão não deixa isso morrer. A outra coisa é justificar o outro. Coitado, ele fez isso comigo, sabe por quê? Ele teve uma infância muito sofrida, ele passou por um trauma agora.
que eu estou fazendo com o outro quando eu justifico os atos dele? O que eu estou fazendo com o outro? Eu estou tirando do outro a responsabilidade pelo ato dele. Não posso fazer isso. Eu não posso negar o mal que chegou em mim. Eu não posso justificar o outro dessa forma, falando, não, coitado. Eu não posso negar a ofensa chegou, magoou, mexeu. Eu falo, não, deixa para lá. Não. Eu tiro do outro o compromisso e a responsabilidade que ele tem com o outro. Eu não posso fazer isso. Então, perdão também não é ignorar a falta do outro. Aquele fato aconteceu. E isso a gente precisa trabalhar em nós, porque aquela ofensa chegou, né? Porque essas são as maneiras que a gente tem de ir driblando a gente mesmo com as histórias. A outra é achar que perdoar é reconciliar. Guarda uma coisa, perdão é uma coisa unilateral. Então, aquela pessoa te ofendeu, você pode decidir perdoar ou não, ok? Como nós somos cristãos, o nosso caminho é de trabalhar o perdão. Mas a pessoa pode não querer, achar que não te ofendeu e nem pedir perdão. Você nunca vai esperar que o outro que te ofendeu tome a primeira atitude. Que inclusive ela pode negar. Ou então a gente fala assim, não foi nada, nós vamos voltar a ser como antes. É possível? Por quê? Isso está escrito no livro da sabedoria. Depois que você assa o pão, é possível tirar a farinha de novo? Está na palavra de Deus. Então, nós temos que zerar e começar a história. Teve aquela marca, mas nós vamos começar um outro caminho. Do jeito que era? Não. Trabalhado. É assim que a gente perdoa a traição. Meu marido me traiu, mas eu nunca mais vou perdoar. É possível? É, mas tem um caminho. Porque, então, nós já vimos que perdão não é esquecimento, perdão não é desculpar, a desculpa que eu fico analisando a situação do outro, e perdão não é necessariamente reconciliação. Pode até ser que a gente volte a conversar, caminhar, mas eu perdoo o outro para tirar dele o peso de ser esmagado pela culpa, né? A gente não vai fazer isso. Mas o que a gente precisa, porque é tão interessante, porque eu estou falando que na hora que acontece uma fatalidade e alguém vem te perguntar se você perdoa, a gente precisa entender que perdoar é um caminho, porque perdoar é uma coisa difícil de definir. Perdoar é dar até o seu extremo, é dar até o fim. Isso não é uma brincadeira, porque o perdão ele exige um caminho, chama caminho fatigante do perdão. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu sou ofendida é renunciar à tentação de vingar. Mas eu vou fazer igualzinho. Você me traiu, trai também. Não é a primeira coisa que você quer fazer? É a primeira. É a primeira coisa que a gente quer fazer, é dar um jeito de vingar. E a gente descobriu que a vingança não é esse caminho, não é o melhor, porque isso vai gerando uma espiral de agressividade que pode ter consequências impressionantes. Eu tinha uma funcionária de uma cidade do norte de Minas, que a cidade era tão violenta que eu brincava com ela que primeiro eles matavam, depois eles perguntavam o nome, que a família dela inteira sofreu uma chacina. Ela foi para lá porque a família inteira, não sobrou ninguém, tinha sido morto, por causa de que começaram primeiro com uma ofensa e mataram todo mundo. Entrou lá e matou a família inteira, sem perguntar quem é que foi que fez a ofensa, metralhou de ponta a ponta e resolveu. É uma espiral. Então eu preciso, primeira coisa, renunciar. Jesus falou assim, de onde que surge o mal? Quando Jesus fala, a impureza é o que entra? Não, é o que nasce do nosso coração. É daqui que saem os pensamentos ruins, né? E mesmo a gente sabendo que aquilo é o mal, a gente tem uma tendência a fazer o mal. Filó, de jeito nenhum, não penso nisso. Vocês querem ver como é que isso é possível? Se a gente for bem sincero, como é que a gente já fez isso em algum momento? Muitas vezes a gente, porque de desejar o eros, né? Aquele amor da paixão, você usa o outro e somente. Isso é um risco. Segundo, às vezes a gente tem tanto dinheiro que a gente é incapaz de perceber a necessidade do outro que está do seu lado. Ou eu ganho poder
E se eu ganho poder, eu oprimo o outro que está do meu lado. Quanta opressão, quanta violência, quanta injustiça, quanta coisa tem no mundo. Então, quantas vezes você recebe o mal, e mesmo você sabendo que é errado, você pensa assim, com vontade de matar o outro. Ele podia morrer, ou ele podia sofrer a mesma coisa que eu estou sofrendo, que é uma forma de eu vingar. A gente deseja, nem que seja por um momento. Está certo? Não, nós sabemos que não está certo, mas a gente pensa, porque somos humanos. Por que isso é natural em nós? Porque é a nossa sobrevivência, nós queremos a nossa vida de qualquer, sobreviver, muitas vezes nós queremos de qualquer forma, é porque a raiz do mal, a raiz do pecado está na forma como a gente vive o egoísmo, a gente olha só para nós. Então uma coisa que a gente precisa primeiro é renunciar ao mal, segunda coisa que a gente tem que fazer é avaliar essa ofensa que chegou em nós. Eu tenho que ser capaz de me ver nessa dor, de ver a dor que chegou, a forma como ela chegou, e se eu permitir, essa ofensa, essa dor que chegou até mim, vai me fazer com que eu possa revelar para mim mesmo quem eu sou. E aí eu vou avaliar quanto de paciência eu tenho dentro de mim, quanto de bondade eu tenho, quanto de solidariedade eu tenho, e também entender o quanto do mal, o quanto da ira existe, da forma da agressividade tem dentro de mim, que eu respondo na mesma moeda às vezes. Eu vou lá no olho por olho, dente por dente. Estou falando mentira? Estou não. A ira, o rancor, a amargura vai tomando conta do nosso coração e nós vamos ficando envenenados. Até eu conseguir trabalhar de forma que eu vejo o outro e aquilo não mais me afete. A cicatriz está ali, mas a ferida não abre mais, compreendem? Eu consigo conviver. O mal aconteceu, mas eu não sou determinado por isso mais. Vocês já descobriram que vocês são capazes de matar? Vocês acham que vocês não são capazes de matar? Porque eu descobri que eu sou. E o dia que eu descobri isso, eu sofri muito. O dia que eu descobri que a ira me faz matar. Por que eu não matei ninguém até hoje? Porque Deus não permitiu. Porque provavelmente tanta Eucaristia, tanto terço, tanto joelho, já fez com que Ele me mudasse. Por que eu estou falando isso? Porque o terceiro passo é entender o outro. E eu não posso endemoniar o outro. Eu não posso achar e colocar o outro, que por causa de um ato ele é aquilo. Eu não posso reduzir o outro a um ato. Porque você pode matar. Você entra na sua casa, seu marido está abusando sexualmente do seu filho, você mata seu marido, você é má? Não, você salvou o seu filho naquela hora. Mas você matou o seu marido, porque foi um acesso de ira. Essa pessoa que fez isso teria feito pior do que ela, que é capaz de ter picado ele inteiro. Quando abusa de uma criança de 3 anos de idade. Então você é capaz de imaginar o mal, a agressão que tem em nós, não é fácil. Por isso que a gente tem que ter a coragem de, quando a gente é ofendido, a gente tem uma oportunidade de se ver. Porque é uma coisa tão interessante que acontece, que quando eu sofro mal, quando alguém me humilha, quando alguém me ridiculariza, quando alguém faz um mal comigo, é a oportunidade que eu tenho de converter. Não é o quem me ofendeu que me converte, sou eu que sou convertido. Porque eu tenho que mudar a forma de olhar, eu tenho que mudar a forma de me ver, ver o ato e ver o outro. Não é fácil. Não é uma brincadeira o perdão. Por isso que eu acho que é impossível alguém falar com você: acabou de matar sua filha, você perdoa? Como é que você responde que perdoa? Fala: não, vou matar ele também. É a primeira reação. Se não tiver nada para falar, fica calada. Porque eu preciso trabalhar em mim o mal que chegou. Eu preciso trabalhar em mim. Eu não respondo mal com mal. Jesus falou que não. Mas é um processo, não é mágica, gente. Nós somos humanos. Então, enquanto a gente não assumir isso em nós e falar: Senhor, me ajuda, porque eu sozinha não sou capaz. Isso não é humano, Senhor. Humano é eu reagir da mesma forma. Então não é brincadeira, mas eu tenho que olhar para o outro e falar: eu não posso te determinar pelo mal que você fez. Uma vez eu fui a uma penitenciária, já aqui como é que fala? Nova Lima.
onde os presos já estão na fase de quase ir para casa, né? Então lá não tem guarda, lá não tem chave. E eu fui lá para falar com eles na época do Natal. Tive oportunidade de ficar lá com eles, de entrar na cela, de fechar a porta para ver o que é ficar preso. Fiquei lá, umas horas lá com eles. E conversar sobre isso, e falava com eles: vocês não podem ser determinados pelo mal que vocês fizeram. Porque a pessoa é mais do que aquilo. Não é um ato que te define, você tem que ser mais do que aquilo. Então entender o outro, ver o outro, é fácil? Não. Mas é possível? É. Quando o marido te trai, você pode reduzir só ao adultério? Não, senão você nunca mais vai olhar para ele. Mas a gente é capaz de perdoar, de zerar e começar de novo? Não é fácil, mas é possível. Porque Deus age em nós. Mas a gente tem que ter uma disposição, um desejo de que Ele faça. Porque senão a gente não vai reagir. Porque quando a Bíblia relata, que está lá em Êxodo, quando Deus se manifesta a Moisés e fala que Ele é um Deus cheio de bondade, que Ele é compassivo, que Ele perdoa, que Ele é pura bondade. É isso mesmo, Deus é isso. Quem revelou isso para nós foi Jesus. Jesus passou no mundo perdoando. Ele perdoou aquele que era bom, que era mau, aquele que perseguiu, aquele que não perseguiu. Jesus curou a todos, perdoou a todos e nos ensinou. E porque Ele fez isso, vocês imaginam o caminho da paixão? Ele revidou em quê? Em nada. Tantos insultos, tantos escarros, tantas vezes que bateram o rosto dele, quebraram o nariz dele, colocaram uma coroa de espinhos, e tudo mais que vocês meditarem da paixão. Ele em nenhum momento revidou a violência, em nenhum momento. E no momento da cruz, Ele pede que o Pai perdoe. Então quando a gente entende que a gente é humano, que a gente também pode ser capaz daquele ato, que eu também tenho mal em mim, que posso fazer, se Deus não trabalhar demais, se Deus não, né, é o fogo com o milho, né, que tem que transformar na pipoca, é muito fogo, é muito espírito, que tem que queimar o barro para fazer isso, para fazer com que a gente seja muito mais espírito do que barro. Então quando a gente tem consciência da nossa situação de miséria, daquilo que eu sou capaz, eu falo: Senhor, somente a vossa graça em mim é capaz de ir. Porque eu não sou capaz de nada. Por isso que Jesus falou: sem mim, nada. E nada é nada. Nada é nada. Quando eu entendo que eu vou perdoar sem si e sem mas. Eu te perdoo desde que... Não, aí não vale, não é perdão. Eu te perdoo, mas... Eu te perdoo porque eu sou superior a você, sou benevolente, sou magnânimo. Não. Eu te perdoo porque eu sou humano igual você, feito de barro. E talvez eu tivesse feito até pior. Ah, esse caminho é tão simples, não é? É muito, porque de vez em quando esse assunto pode voltar, essa ferida pode voltar. Por isso que é um caminho fatigante, por isso que o perdão, ele é um processo. Eu tenho que querer, não é uma brincadeira. Isso é um trabalho muito grande. Meu marido está ali escondido, mas quando ele viu, ele presenciou os bandidos matarem a esposa dele, tiro, matou a mulher. Ele estava organizando a festa de 25 anos de casado. Ele viu quem eram 3 jovens drogados, pediram a chave do carro, ele deu. Mesmo assim eles queriam matar além disso. Qual do mal? Claro que ele não estava com tudo organizado para matar. Claro, ele virou o Charles Bronson. Sabia onde é que os meninos moravam, sabia tudo, sabia que ainda a polícia era corrupto e protegia os bandidos, sabia tudo, até ele arrumar coronel que o ajudou a descobrir tudo e ajudá-lo a não vingar e deixar que Deus fizesse. Os 3 já morreram, não porque ele mandou, mas a vida que você faz uma opção te leva. A vida é feita de escolha. Diante de nós está o mal e o bem. Você escolhe o lado que você quiser. Está na Bíblia. Diante de ti está a água e o fogo. Escolhe, estende a mão para o que você quiser, mas assuma as consequências do seu ato. Então o perdão é uma coisa que te transforma, que te converte. Fala: gente, eu tenho que viver como alguém que viveu sendo perdoado. Porque quem que nos perdoa todo dia? Deus. Quantas vezes está escrito na Bíblia que nós caímos no dia?
Puxar a memória de vocês para a Bíblia. Quantas vezes? Quantas vezes o justo cai num dia? 7. Eu tenho que viver da situação, da condição, eu tenho que partir do suposto que eu vivo porque eu sou perdoada. Porque senão nós viramos tão de pó, que não tinha ninguém de pé. Então, quando eu entendo que eu sou perdoada, que eu sou um nada, que eu sou miserável, que se não fosse a graça de Deus, eu já teria feito, era muita tragédia, eu falo, não, eu tenho que ter paciência demais com o irmãozinho que ainda não descobriu isso. Para isso, por isso que a conversão, cada vez que as coisas acontecem, te deixa contrariada, te deixa magoada, te deixa ofendida, é falar, não vingar, é falar, Senhor, quanta coisa em mim precisa ser trabalhado, o quanto quando eu estou girando diante do meu amor próprio, e achando que eu sou o supra-sumo do sumo, que eu não posso ser magoada, não posso ser ofendida, porque eu sou perfeita, imagina, eu sou pior do que ela, se for olhar. Quantas vezes é bom a gente se colocar no lugar do outro, e falar, será que no lugar do outro não teria feito pior? Quando eu escutei umas histórias lá na penitenciária, não sei se vocês já foram visitar, de sentar com os presos e conversar com eles, escutar as histórias, escutar de onde que saiu aquela reação de violência, com quantos eu falei assim, não, teria feito pior. Você foi até bacana, viu? Diante daquela situação, você foi até bacana. E no final, eles pediram a oportunidade de rezar por mim. Eles me colocaram no meio, rezaram por mim, cantaram. Compreende a diferença? Somos irmãos, feitos do barro. Só que uns já descobriram a caminhada, outros ainda não. É isso que a gente precisa compreender. Por isso que Jesus tem tanta autoridade sobre a nossa vida, quando Ele fala, perdoe os seus inimigos. Reza por aquele que fala mal de você, por aquele que te persegue. Vocês já estão fazendo isso? Vocês já estão nessa etapa de rezar pelos inimigos? Fala que nada, eu quero matar mesmo ele. Eu não quero saber de perdoar nada ainda. Mas enquanto a gente, aquilo que Jesus falou, se você cumprimenta só aquele que te cumprimenta, que diferença você faz? Qualquer pagão faz isso. Cuida daquele que faz mal para você, aquele que falou mal, usa de misericórdia com a vida do outro. Isso, essa página do Evangelho a gente não pode colar, porque está escrito no Pai Nosso o que mesmo? Perdoai as nossas ofensas. Misericórdia, a gente fala isso todo dia. Imagina se eu falar de verdade para Deus, o Senhor me perdoa na medida igualzinho eu perdoo o meu irmão, nós estamos lascados. É porque a gente reza no automático. A gente sabe nem que acabou de rezar. Mas presta atenção em cada palavra que a gente falou. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu também perdoo os que me ofenderam. Olha o parâmetro que eu dei para Deus. Eu dei para Ele a mesma balança. Só pode me perdoar assim como eu perdoo o outro. A gente precisa pensar. Fala que eu vou pular esse pedaço Pai Nosso por enquanto, quando eu não estou sendo capaz de rezar esse pedaço, não. É mais honesto, não é? Não é mais honesto? Fala, vou pular esse pedacinho. À medida que o Senhor for me melhorando, eu vou rezando. É por isso que a gente tem que comungar todo dia. É por isso que tem que confessar todo mês. É por isso que tem que rezar o terço. Fala, Senhor, vai trabalhando o meu coração, meu filho. Vai tirando o mal que habita em mim. Vai tirando essa raiz egoísta, que acha que o mundo é meu, tudo é meu. Quando eu não entendi nada, Senhor, que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, me ajuda a pensar na minha morte todo dia. Isso é uma coisa espetacular. Pensa, a hora que você acordar de manhã, pensa na morte, fala, hoje pode ser meu último. Você vai magoar quem? Você vai ferir quem? Vai falar mal de quem? Aguardar a língua, porque pode ser a última oportunidade. Guardem bem. São Tiago fala assim, aquele que é capaz de frear a língua, ele tem muita coisa, salva bem o corpo, que a língua mata. Então a gente precisa ter cuidado. Se você pensa que hoje é o último dia, você fala, eu vou pensar bem em tudo que eu fizer hoje, porque pode ser a última oportunidade. E eu sempre penso assim, quando alguma coisa me deixa muito chateado, eu penso sempre, meu parâmetro é sempre assim, Jesus, diante do Senhor, lá na hora da minha avaliação, isso vai servir de quê? Para nada, vai me atrapalhar a pegar o céu. Então vamos resolver esse negócio de uma vez, né? Bobagem. Por que eu estou ofendida com isso? Bobagem, estou achando que sou muita coisa, sou nada versus nada. Como diz uma amiga minha, zero bolinha ó.
Então, é nada. Então, às vezes a gente fica muito melindrado com muita coisa, ou com pouca coisa. Começa a ver isso na dimensão da eternidade. Fala isso diante de Deus, eu vou morrer de vergonha de ter ficado chateado, ou de ter respondido diante disso. Por que Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Por quê? Porque é o jugo do perdão, gente. Ele perdoa. Por que o nosso fardo é sempre pesado, gente? As ofensas que a gente vai guardando na vida, liberta isso, porque isso dá câncer. A mágoa dá câncer. É igual que as bombas de fusão, você tem aí pingando gota a gota o ódio. Para quê? Fala, bobagem, quero o céu, bem. Ó, larga isso para lá. Então por que nós estamos conversando sobre o perdão? Porque nós precisamos de trabalhar isso na nossa vida. E isso é uma página que nós não podemos pular, porque nós temos um jeito cristão de viver isso, porque nós seguimos Jesus. Senão nós estamos negando a nossa fé. Mas se eu sou cristã, o jeito de eu reagir às ofensas tem que ser diferente de qualquer um que é pagão ou ateu. É um caminho? É um caminho. Você já me perdoa? Não, ainda não, eu estou trabalhando isso em mim. Porque primeiro eu preciso entender isso, eu tenho que renunciar à vingança, eu tenho que me ver, eu tenho que te ver, e aí entender o processo. E por causa de Jesus falar, o que eu sou feita para muito mais, Ele também é feito para muito mais. E é assim que eu preciso caminhar. Mas é primeiro uma decisão, nós temos que decidir pelo perdão. É preciso pensar, porque o dia inteiro, a ofensa acontece o dia inteiro na nossa vida. Alguém chega perto de você e fala: sabia que falaram mal de você? Sabia que estavam te criticando? Sabia que falaram que a sua roupa é horrível? Sabia que falou que você fez isso? Sabia que falaram isso? Isso o dia inteiro acontece. Que você foi julgada, condenada, não é assim? O dia inteiro. Se você for levar isso tudo a peito, como é que vai fazer? Não vive bem. O outro, guarda uma coisa que eu vou dizer a vocês. O outro tem o direito de pensar de nós o que ele quiser. Tem o direito de julgar do jeito que ele quer dizer que ele esteja certo. Porque qual a única pessoa que te conhece? Compreendeu? Então o outro tem o direito de pensar o que quiser a seu respeito. Isso que você não tem que ficar ofendido. Mas isso é quando a gente deixa de querer ser o centro das coisas. Se a gente vive aqui, a gente vive para quem? Pelo menos deveria ser. E se a gente morre para quem? Então no final das contas nós estamos com? E é o que importa, o que ele vê, o que ele sabe, o que ele conhece do seu coração. Então esse é o caminho que nós não podemos fugir dele. Nós precisamos pedir a Jesus todos os dias a graça. Me ajuda a perdoar como o Senhor perdoou. Me dê um coração como o seu. Porque o meu coração eu não vou perdoar. Porque isso não é humano. Mas isso é um processo da minha conversão. Isso que nós temos que entender. Isso que é tão escandaloso no perdão. Quem é que é convertido? Não é quem te ofendeu. É o ofendido que é convertido. Porque eu passo por um processo de avaliação minha, de descobrir aquilo que sou e aquilo que essa atitude minha pode significar. É um desafio? É. E eu quero terminar com uma oração, uma das orações mais lindas que eu tive a oportunidade de ver. E essa oração foi feita por um homem que esteve preso, era judeu, esteve preso num campo de concentração. Você imagina uma figura para conseguir chegar num estado desse? Claro que está santificado, o mundo não sabe o nome dele, não, nem nós. Mas a hora que vocês escutarem essa oração, vocês verão. Isso foi encontrado nos poucos pertences que um judeu preso tinha. Imagina, você num campo de concentração, conseguir escrever isso aqui, é algo que só Deus pode fazer no coração de alguém. Eu jamais serei capaz de escrever uma coisa dessa. Jamais conseguirei ter um sentimento desse homem. É muita graça, é muita transformação de Deus em nós. Por isso que a gente precisa estar sempre colado aos sacramentos de Deus, para que a gente possa viver de verdade a nossa fé, que a nossa fé é uma fé exigente, e a gente precisa viver o perdão, porque nós temos que dar o testemunho dele. Escutem bem essa oração.
Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-te também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Então hoje eu quero conversar um pouco sobre a Eucaristia, para que a gente possa entender não só a Eucaristia, para a gente poder começar a pensar nisso de um jeito que a gente aproveite mais, que talvez a gente não aproveite tanto. Entendendo que a Eucaristia, celebrar a Eucaristia, é celebrar ação de graças. Mas mais do que celebrar a Eucaristia, é conseguir viver uma vida eucarística, que é uma via da gratidão. Para isso eu quero usar Lucas, capítulo 24, que são os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús é a nossa história, que a gente pode, você está em Lucas 24, capítulo 13, depois se vocês quiserem reler. Todo mundo lembra dessa história. Esses discípulos conviveram com Jesus durante 2 anos e meio, mais ou menos. Jesus morreu, eles ficaram quase 3 dias em Jerusalém, e estavam voltando para Emaús, que era pertinho. Estavam andando até que aproxima um estranho e faz o caminho com eles, explicando as Escrituras. Bem, eu quero falar em partes, porque esse é o primeiro pedaço. A primeira parte desse discípulo, desse caminho de Emaús, é exatamente a nossa história. Porque se você te parar num sinal, se você tiver tempo de assentar numa praça, se tiver tempo de assentar, você vai observar as pessoas passando. E a forma como as pessoas caminham te conta exatamente se elas estão bem ou se elas estão deprimidas, se elas estão entristecidas, se elas estão arrastando a vida. Vocês imaginam como é que esses dois deviam estar voltando? Destruídos. Aquele que encheu o coração deles, aquele que fez a vida ser completamente diferente, estava morto. Então, eles estavam voltando para aquela rotininha básica deles. Geralmente, a gente, quando está abatido com as nossas perdas, com os nossos lutos, com as nossas decepções, com as nossas desilusões, a gente muitas vezes anda de cabeça baixa, um passo mais ou menos, às vezes nem olha direito onde é que está pisando, alguém te cumprimenta, você nem olha, você responde, você não sabe nem para quem você respondeu. Por isso que o estranho chegou, eles não viram nem quem chegou. E é assim. Então, a gente, quando vem celebrar, quando a gente vem para a Eucaristia, a gente vem com o coração ruim. E se a gente lê a historinha, a gente vai vendo que não é uma via normal do ser humano, diante das frustrações, das perdas, das decepções, do sofrimento, fazer opção pela gratidão. Ao contrário, nós enchemos nosso coração de mágoa, de rancor, de ressentimento e vamos arrastando a vida. Não é assim? E nós chegamos dentro da igreja para celebrar a Eucaristia com o coração assim. Pesado, né? Pesado. Então, quando Jesus convida a gente, Ele fala, fica, né, que vocês estão cansados, vinde a mim, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por que o jugo de Jesus é leve? Porque é o jugo do perdão. Por que a nossa vida é pesada, a gente está sempre cansado? Porque a gente só vive na ofensa. Né? As ofensas que a gente não perdoa. Então, a gente chega para a Eucaristia dessa forma. Se vocês pegarem uma terra dura, e jogar água, vai entrar alguma coisa? Então, eu preciso pegar essa terra, apertá-la, quebrá-la bem quebrada, para que possa cair a água, a semente ficar e dar fruto. Esse é o coração que a gente tem que chegar na igreja. Nosso coração tem que ser quebrado,
amassado. Esse é o famoso coração contrito, né? Quebrado, para que a gente possa receber a água da graça de Deus. Senão, a água bate e cai, e não passa. É isso. Quando a gente chega para celebrar a Eucaristia, a primeira coisa que a gente pede é perdão, né? A gente no canto, Kyrie eleison, cantamos e pedimos misericórdia, tem de piedade de nós, Senhor. Então, é um caminho. O caminho que eu quero discutir aqui com vocês é a gente aprender a fazer da nossa vida uma vida eucarística. E fazer a opção, de vez de rancor, de mágoa, de fazer uma via de gratidão. Aprender a tudo dar graças. Obrigado por tudo. É um caminho, é uma escolha, é uma opção. Porque às vezes a gente não sabia que podia fazer essa escolha, mas é possível fazer essa escolha. Então, tem alguns caminhos, né? Primeiro é entender que eu sou livre e posso fazer essa opção. A segunda coisa que aconteceu com eles, porque primeiro eles estavam ouvindo, foi Jesus falou, o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles falaram, você é um que não está sabendo da novidade? Jesus falou, mais ou menos, não estou sabendo. Então, Jesus começa a falar com eles da palavra. Começa a explicar as Escrituras. Se a gente fizer um contraponto com a Eucaristia, com a celebração eucarística, a gente chega na igreja, pede perdão, pede misericórdia, fala, Senhor, tem de piedade de mim? Minha vida não está boa, não? Perdi isso, estou entristecida com aquilo, não queria ter frustrado naquilo, só lamúria, né? Muitas perdas. E depois a gente escuta a palavra. Essa escuta da palavra de Deus é um momento importantíssimo para nós. Porque a palavra de Deus, ela é sacramental. Ela é sacramento. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, não é essa palavra que um dia eu vou meditar e vai me transformar algum tempo. Não. A ação de Deus na nossa vida é enquanto a gente escuta. Deus nos transforma enquanto a gente escuta a palavra. E isso é maravilhoso. Fala, Filomena, não tem jeito? Tem. Se você passar por alguém, você pode escutar que alguém te fale, fulano, eu te amo, ou a pessoa pode falar, fulano, eu te odeio. Isso dentro de você não mexe? Mexe, o sangue ferve. Seu coração treme. Então, como é que nós reagimos diante de uma palavra? Bem ou mal? Mas com Deus, a palavra de Deus é que faz a criação acontecer. Deus criou pela palavra. E quando a gente escuta, a palavra é a presença do próprio Deus. E foi isso que foi acontecendo com os discípulos. À medida que eles foram ouvindo, Jesus falou, como vocês são lentos para crer. É duro escutar isso, é mais ou menos para nós. Como nós somos lentos para crer. Então, à medida que ele foi falando a palavra, que ele foi trazendo para aqueles que estavam absolutamente derrotados, e às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente está tão derrotado. A gente acha que a nossa vida não vale absolutamente nada, que a gente é tão insignificante, que a nossa história é um nada. Aí, quando Jesus começa a explicar, eles vão entendendo que aquilo tudo fazia parte de algo maior. E que, na verdade, aquele amigo que morreu foi para dar uma dimensão de uma coisa muito maior, foi para dar uma vida que é eterna. Então, eles foram começando a compreender, foram começando a ver que alguma coisa ardia o coração deles. Eles não estão entendendo direito ainda não, mas algo foi mexendo dentro deles e provavelmente eles foram levantando a cabeça. Porque também assim, às vezes, quando você está muito abatido, porque alguém chegou com alguma palavra, você está desanimado com alguma coisa, é preciso que todos os dias a gente consiga ouvir uma palavra que nos ponha de pé. Porque é o poder da palavra de Deus que nos coloca de pé. Porque às vezes só que você acha que você não dá conta de nada, você escuta assim, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Você fala, então, tem uma esperança de que alguma coisa vai mudar, que alguma coisa vai acontecer, que Deus está vendo a minha perda, está vendo o meu sofrimento e vai intervir, e vai me ajudar a caminhar. Então, isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente poder pegar nosso sofrimento, escutar isso diante da palavra e poder transformar. Mas tudo é escolha, porque nem todo mundo vai escolher isso. É escolha. Porque no momento que os discípulos foram chegando perto de Emaús, Jesus fingiu que ia dar sequência. E ele poderia dar sequência. Mas aqui eles fazem para Jesus um convite, que eles falam com Jesus, permanece conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Talvez essa seja a frase mais importante desse trecho. Porque durante o nosso dia, hoje, vocês encontraram com tanta gente. Muitas pessoas falaram um monte de coisa bacana para vocês.
e que vocês conversaram, escutaram e foram embora. Então, existiu uma conversa, mas não existiu um aprofundamento, não existiu uma continuidade. Você encontrou, conversou e despediu. O convite, ele é essencial para que uma relação se aprofunde. E era isso que Jesus espera. Porque, na verdade, a gente acha que quando a gente vai comungar, a gente vai celebrar a Eucaristia, é só o Senhor que nos convida para cá. Não, Ele está esperando esse convite. Porque se a gente não convidar Jesus, para que a gente possa estabelecer uma relação profunda com Ele, falar com Ele: Jesus, eu quero que o Senhor seja não só o meu companheiro de caminhada, mas o companheiro de minha alma. Se eu não convidar, Ele vai ser sempre o estranho da minha vida. Ele vai ser sempre alguém que tem notícias, ideias boas, palavras maravilhosas. Jesus vai ser sempre aquele, figura interessante, um profeta bacana, mas nunca aquele amigo íntimo, aquela pessoa da minha alma, que eu não o convidei para entrar e ficar comigo. E isso nós temos que fazer em toda a Eucaristia. Fica comigo, Senhor, porque é tarde. Fica comigo, porque eu preciso da sua caminhada. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Será que a gente tem coragem de levar Jesus exatamente para as pessoas com quem a gente convive? Será que a gente tem coragem de apresentar a Jesus aonde a gente vai? Será que eu posso permitir a Jesus que Ele entre naquele lugar na minha casa que eu não deixo ninguém entrar? Será que eu permito que Ele veja o que tenho de luz e de sombra? Será que eu permito a Ele que me veja do jeito que eu não gostaria que ninguém me visse? Será que eu posso ver? Ele me vê na cozinha? Jesus ser o amigo, não da sala, que serve a xícara perfeita, o pano perfeito, mas o amigo da cozinha, que vê a cozinha confusa, bagunçada, que vê o pano de prato rasgado, que está lá, como diz Santa Teresa, no meio das panelas, das caçarolas, está lá Jesus andando. Será que eu levo Jesus para a minha intimidade? Porque enquanto eu não fizer esse convite para que Ele permaneça, fique comigo, Ele não será o meu Senhor e o meu Deus. Não será. Ele será sempre o estranho, que passou pela minha vida, que me falou uma coisa bacana, mas que não fez laço comigo. Porque assim é a gente com as pessoas que a gente encontrou hoje. Você encontrou com um monte de gente bacana, mas você não fez laço com essa pessoa. Você até encontrou, escutou uma coisa bacana, falou: então tá, até mais. Jesus não pode ser assim. Nós não podemos deixar Ele passar. Porque se a gente não convidar, Ele vai passar. Ele não vai permanecer. Porque Ele espera o seu convite. Acho que você nunca imaginou que teria que convidá-lo para ficar. Você precisa convidá-lo. Fala: fica comigo, Jesus. Me ensina essa palavra, que essa palavra possa me transformar, que essa palavra possa me levar a fazer exatamente aquilo que o Senhor espera. Eu quero ter uma vida fecunda, mas eu preciso da sua presença. Porque se eu não tiver a sua presença, nada em mim será transformado. Eu digo que é nada. A gente recebe a Eucaristia e porque a gente sai da Eucaristia e entra na igreja como se fosse a mesma coisa. A gente sai de quantas missas absolutamente não transformados, nem mexidos, nem com o coração ardido. Não foi nem capaz de chorar pelos nossos pecados. Nem chorar de emoção porque encontrou com Ele. Nem chorar de emoção porque estamos diante do Filho de Deus. E que me encanta, porque estamos diante do Filho de Deus e que se permite ser seu amigo, ser meu amigo, íntimo, companheiro. Quantos companheiros de alma você tem? Ou tem algum? É difícil ter um companheiro de alma. É difícil ter alguém que partilha das mesmas coisas que você. Aquele amigo que você não precisa nem falar muita coisa, já sabe tudo. Aquele amigo que você só olha, aquele amigo que enche o seu coração. Aquele amigo, daquela intimidade, que é uma intimidade construída de cada dia. Então, se a gente vai observando, e eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão começar a entrar para a celebração eucarística, vão começar a prestar atenção, como é que Deus vai nos transformando, como é que a palavra precede, né, a Eucaristia, porque é Deus vivo em nós. E como é que eu preciso de fazer como os discípulos, falar: entra na minha casa, Senhor, entra. Eu quero que o Senhor entre, e onde o Senhor entrar, vá tocando todas as coisas e vá transformando. Quanta coisa dentro de mim precisa ser transformada. Quanta coisa. Mas para isso, eu convidar Jesus para entrar na minha casa, eu preciso de uma coisa única. Eu preciso de confiar.
Porque como é que eu vou convidar um estranho para entrar na minha casa? Vocês convidam um estranho para entrar na casa? Não convida. Então, eu tenho que confiar naquele que eu estou convidando para entrar. Entra. E aí eu tenho que começar a entregar para o Senhor as coisas. Amigo não divide tudo? Muitas vezes você entrega tantas coisas. Ele é o Senhor. E nós precisamos começar a entregar para o Senhor tudo. Fala, Senhor, eu quero te entregar a minha vida, eu quero te entregar os meus sonhos. Eu quero te entregar tudo que eu sonho, que eu penso. Mas eu quero te entregar também o meu pecado. Eu quero te entregar aquilo que eu mais amo. Eu quero te entregar a minha vida e não preocupar mais. Ó, que luta que é isso. Falei, filó, você está querendo demais. Mas é assim, a relação com o Senhor tem que ser inteira. Como é que você convive com alguém, chama para você ser um amigo íntimo da alma, e você oferece só uma parte, não oferece o resto? É por isso que a proposta é audaciosa. Viver com o Senhor é para ser tudo. Entregar tudo. Tudo para o Senhor. Domingo teve uma cena bonitinha aqui na igreja com meu marido, que a gente estava sentado lá no fundo, e chegou uma senhora com o pé machucado. Eu falei com ele, nós vamos ter que dar um lugar para ela. E ele saiu. Aí tinham várias crianças atrás, porque era chegada de encontro de casais. E aí tinha uma menina, aí o menininho, as menininhas assentadas na mesma cadeira, dividiram a mesma cadeira, e o menininho levantou com o irmão e ficou perto de mim. Tanto que o irmãozinho pequenininho, de uns 3 anos, imitava o outro. Tudo que o outro ajoelhava, ele ajoelhava. Tudo que um fazia, o outro fazia. Imitava. Ele entrou na filha do Cristiano, ele entrou também. Então, o irmão vigiando ele. Aí a maiorzinha falava para a pequenininha assim, você precisa aprender a entregar para Jesus todos os seus sonhos. Porque eu quero ser médica legista, eu quero casar, ter filhos e ser feliz. É só assim. Aí a outra falava, sussurrava no ouvido dela, porque eles ficaram com vergonha do meu marido. Eu quero ser médica pediatra. Então vai falando com Jesus, tem que entregar os sonhos para ele. Olha que lindeza uma coisa dessa. Claro que essas crianças estão aprendendo com alguém. Alguém ensinou para essas crianças. E uma ensinava para a outra. Ajoelha, fala com Jesus, vai entregando seus sonhos para ele. Você não tem dinheiro para dar aqui agora na esmola? Não, então tem uma oração para fazer. E meu marido deu o dinheiro para que elas dessem o dinheiro. Elas ficaram uma alegria de poder depositar o dinheiro. Mas se não tivesse dinheiro, tinha uma oração para fazer, mas eu não aprendi a oração, não. Mas disse que tinha uma oração também para fazer. Então, olha como é que vai aprendendo de pequenininha. Entrega seus sonhos para Jesus. Já entregou tudo que ela quer. Ser médica legista, casar, ter filho, ser feliz. Só isso. E a outra começando, quero ser pediatra e vamos começando. Mas olha a simplicidade com que faz isso. Olha a simplicidade. E nós, uma dificuldade, truncado, não entrega não. Pois nós vamos entregar para o único que pode todas as coisas. Por que a gente não entrega? Porque não confiamos. Por que não confiamos? Porque não conhecemos. Por que não conhecemos? Porque não temos tempo para ele. Porque eu nunca convidei ele para entrar na minha casa. Falo com ele, então tá, outra hora eu encontro com o senhor, de lá e eu de cá. A gente se conhece, mas mais à distância. Não temos a audácia, isso aqui é uma audácia. Fala, entra, Senhor. Eu quero que o Senhor more aqui. Eu quero que o Senhor seja o anfitrião dessa casa. Porque depois que Jesus entrou nessa casa, ele deixou de ser o hóspede. Ele passou a ser o anfitrião, porque ele que sentou, tomou as rédeas, fez essa celebração ali para eles. Nós temos que aprender a hospitalidade e convidar Jesus para ser o nosso hóspede. Mais importante, hóspede. Falar, seja anfitrião, toma conta de mim, conta da minha casa. Qual é a ilusão que você acha que você tem? Nós temos ilusão, que a gente acha que sabe das coisas, que sabe o que é bacana. Sabemos de quê? De nada. De nada. Né? Então, nós temos que pedir a Jesus, Jesus, me revela o que eu mais amo, para que eu te entregue. Porque às vezes o que a gente mais ama pode ser o nosso vício. Pode ser o nosso pecado. A gente às vezes quer manter alguma coisa, nós temos que pedir a Ele, revela para mim mesmo, que às vezes eu mesmo fico escondendo de mim. O que eu mais amo para poder te entregar? Essa é uma proposta, de falar com Ele, me ajuda a viver a vida com gratidão. Porque o dia que a gente acolher isso na nossa vida, vocês vão ver que tudo na vida se agradece. Nada é acaso, tudo é oportunidade para aprender. Tudo é oportunidade para crescer. Tudo é oportunidade para ser mais de Deus. Aconteceu isso, fala, obrigado, Senhor. Não sei por causa de quê, não está ruim, mas muito obrigado. Porque eu sei que, se fosse bom, só teria me dado. Essa confiança absoluta nele. Se fosse bom, só tinha me dado. Por quê? Porque você me ama. Quem ama não faz nada errado.
Compreendem? É essa certeza. Isso o menino já entendeu. Nós é que somos cheios de arma e não entendemos. Então, quando a gente vai se preparar para a Eucaristia, eu gostaria de falar aqui algumas coisas, como a gente se prepara mal. E Deus Pai fala uma coisa tão linda no livro Diálogo com Catarina de Siena, que ele fala que a gente, para poder recebê-lo, receber Jesus vivo, vocês imaginam que Deus é esse? Que Deus é esse? Que nos criou, nos sustenta e nos alimenta com seu corpo, sangue, alma e divindade. Ele vem até nós e nos alimenta. Vocês imaginam o que é isso? Nós não temos dimensão para compreender esse mistério, porque ele é demais. Mas Deus Pai falou que ele dá uns exemplos muito bonitinhos, né? Se vocês estiverem lendo esse livro, o Diálogo, é encantador como é que Deus Pai faz de tudo para que a Catarina entenda, é claro que para a gente ver se entende. Então ele fala, Catarina, vou explicar para vocês, é mais ou menos como se eu tivesse criado vocês, igual se fosse uma vela. Para vocês pegarem fogo, eu tinha que pôr um pavio. Então, para vocês vão pegar fogo onde? No meu amor. Então, quando vocês entram para uma fila para receber a Eucaristia, cada um leva uma vela de 5 centímetros, ou de 10 centímetros, ou de meio metro, ou de 1 metro. O tamanho da vela, Catarina, é o tamanho da sua fé e do seu amor que você vem recebê-lo. Olha que lindo isso. E se a humanidade inteira vier receber, aquecer e pegar o fogo em mim, esse fogo não se extingue. Ao contrário, quanto mais tiro, mais tem. Então, cada um vai receber de acordo com o amor e a fé que você tiver. Mas, às vezes, vocês vêm com o pavio molhado, Catarina. O que é o pavio molhado? É o pecado. Então, o pecado molha e não deixa a vela pegar fogo. Então, é assim, Catarina, igual quando você pega uma vela molhada e põe no fogo, ela faz o barulho, mas o fogo não fica. Compreenderam? Por isso que a gente precisa tanto da confissão, para que a gente possa receber Jesus em estado de graça, para que a gente possa receber melhor, acolher melhor, viver melhor. A gente não pode entrar numa fila da Eucaristia desanimado ou às vezes, fazendo o que acho que é um grande problema que a gente pode viver hoje, é começar a viver e receber a Eucaristia como rotina, como algo a mais, como faz parte da missa. Não é. É o momento que eu estou sendo alimentado e estou recebendo Jesus vivo. O dia que a gente tiver a dimensão do que significa isso, e às vezes por algum momento, e por graça, absolutamente por graça, Deus pode permitir que um de nós, no momento de receber a Eucaristia, receba a graça do temor de saber diante de quem estamos. Não é temor de medo, é a emoção de saber que estamos diante de Jesus vivinho. É para cair duro, claro, básico. De saber que você está diante dEle, que você recebe Ele. Isso não é uma brincadeira. Mas quantos santos e quantas pessoas são agraciados por receber nesse momento. É o que um ateu disse uma vez. Se eu tivesse certeza que é o Filho de Deus que está ali, eu vou ajoelhar e nunca mais levanto. E nunca mais levanto. Então, nós não podemos banalizar a Eucaristia. Nós temos que vir para a Eucaristia com uma alegria imensa. E se eu chego aqui carregado das minhas dores, a Eucaristia tem que ter o poder de falar comigo. A morte, ela não tem a última palavra. A última palavra da sua vida chama-se amor. E mesmo no meio de todo o seu sofrimento, a Eucaristia tem que te pôr de pé, porque você está diante do Filho de Deus que te sustenta. Se a Eucaristia não estiver tendo esse poder na nossa vida, tem algo errado. A Eucaristia tem que fazer sair dessa igreja dançando, porque eu estou com Ele. Eu o convidei, fica comigo, Senhor. Compreendem? Quando eu recebo a Eucaristia, não é o fim ou o começo da nossa missão. Ide contai o que aconteceu. Foi o que os discípulos foram. Tinha medo? Tinha. Pois de repente, é o que acontece, você recebe Jesus vivo e de repente ele some. Mas Jesus, Deus Pai fala de um jeito tão lindo. Ele fala, Catarina, depois que Jesus passa, é como se eu pegasse um selo quente e colocasse marcasse uma cera
um ferro quente marcasse, a marca da graça fica impressa em vocês, não tem jeito de sair. Vocês estão marcados por mim. Presta atenção nisso. Marcados por Ele. A graça está em nós. É Deus que caminha conosco. Então quando a gente vem desiludido aqui, trazendo os nossos problemas para o Senhor, trazendo os nossos medos, porque quando eles viram que o Senhor desapareceu, quando Ele repartiu o pão e eles reconheceram que era Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém, tinha risco, claro que tinha, era de noite, estava escuro, quem matou Jesus estava atrás deles, para matar eles também, já não tinha mais medo, depois de verem o Senhor, medo de quê? Medo de quem pode matar seu corpo, mas não pode matar minha alma é imortal, estou com o Senhor. Medo de quê? Depois que você ouviu. Medo de quê depois que você experimentou Jesus? Nada mais. Então, se a Eucaristia não está servindo para te transformar, tem algo errado. Se você tem que trazer diante do Senhor seu medo, sua decepção, a sua frustração. Faz, Jesus, sabe aquele moço lindo que eu estou namorando? Pois é, me largou, me trocou. Se você ficar arrasada naquilo, tem que superar o medo, falar, trocou, mas ele é mais do que eu? Não, então vamos seguir a vida. Vamos seguir a vida. Você não pode se reduzir a isto. Você é muito mais do que isso. A sua vida não é qualquer coisa. Mesmo a vida, essa rotina basiquinha, Senhor, sim, isso, sim, ela tem um significado fundamental para Ele. Mesmo o nosso nada é muito diante dos olhos de Deus. Então, não precisamos achar que a nossa vida não é nada. Mas nós temos que sair da Eucaristia transformados, com uma força que ninguém nos segura. Tinha um santo que falava, que agora não lembro, é muito santo que eu leio, misturo santos, para não misturar santo. Não falo o nome para não confundir. Diz que quando a gente comunga, é como se a gente saísse da igreja com um leão, com um dragão. Somos capazes de derrubar qualquer coisa? Claro, pois estamos com o Senhor vivo. Mas a gente não tomou dimensão disso. Do tanto que somos privilegiados, agraciados, de encontrar com Jesus vivinho. Coisa mais apaixonante desse mundo. Que você pode chegar perto dele e falar, Jesus, presta atenção no tanto que eu estou sofrendo. Ele fala, estou vendo. Mas Ele pode mudar. Ele pode te dar o consolo, o conforto, enxugar as suas lágrimas e falar, coragem. Isso tem um fim. Coragem. Confie em mim. Porque tem algo escondido que você não está vendo. A dor ainda, por enquanto, está ocultando o que você vai viver. Tem que viver, viva seu luto, chore pelo que precisar chorar. Mas não pare no choro. Caminha. Era o que eu falava com a minha mãe quando o pai morreu. Eu falei, mãe, a gente chora e anda e anda. Não pode ficar parado, minha filha. Vai andando, vai enxugando as lágrimas, vai andando. Não pare. Porque a gente caminha com quem anda, que é Jesus. Ele é o seu companheiro de caminhada. Ele é o seu companheiro de jornada. Ele é o seu companheiro de alma. É o único que te conforta. É o único que te dá sustento. A hora que você fala, Jesus, eu estou triste. Fala, estou aqui. Se eu estou aqui, está tudo certo. Se eu estou aqui com você, o que mais nós temos medo? É lá que a gente vai lá todo dia renovar a nossa força. É Ele que é a nossa alegria. É Ele que, diante do sofrimento, de qualquer dificuldade, eu sei que Ele ali não tem a última palavra. Tem mais. O Senhor está conosco. Isso é que sustentou Nossa Senhora de pé. A certeza, a fé. A certeza que Deus mudaria alguma coisa. Mesmo diante, ela esperou contra toda esperança, né, gente? Tinha nada acontecendo. Mas ela acreditou que algo havia. Bem-aventurada, feliz aquela que acreditou, foi o que Marta disse a Maria. Bem-aventurada és tu, Maria, porque em você vai acontecer aquilo que você acreditou. Por que nada acontece conosco? Porque a gente mais duvida de Deus do que acredita. A gente recebe a Eucaristia, o povo vai embora, fala, por que esse povo está saindo correndo da missa, gente? Acabou de receber Jesus, vive e fala, não, eu falo, Jesus não está sabendo o que está recebendo. Não sabe de que está diante do Altíssimo. Ajoelha, conversa com Ele, derrama seu coração diante dEle, fala, me acode, eu não quero viver nessa raiva, nesse ressentimento, que isso seca a minha alma e me mata. Transforma essa minha dor, me ajuda a perdoar, circula em mim a certeza que eu sou seu filho, que eu sou importante para o Senhor, me dê amor, me sustente. É diferente. Aí depois que a gente aprender a viver essa intimidade, como é que você vai ficar calado? Como é que você não vai contar para as pessoas o que você experimentou? É o que João fala na primeira carta dele, o que meu olho viu, o que eu escutei, o que eu peguei, como é que eu vou calar? Não calo, eu falo. Aí vocês vão começar a contar para os outros o que vocês viram, o que vocês viveram. E a sua família vai começar a perceber as transformações que você vai experimentar.
Vai perceber. Porque testemunhar Jesus dentro da casa da gente não é fácil, não. Porque todo mundo conhece que você é aquela pessoa difícil, um gente difícil, mal-humorada às vezes. Você contando papo, não resolveu nada. Mas é devagar que Jesus vai nos transformando, porque é à medida que a gente vai deixando. Transformando até que a gente convença o povo da casa. É assim? No início, quando eu comecei a fazer missa diária, quantos anos atrás, eu nem sei quantos anos tem isso, o povo da minha casa ficou apavorado. Verdade? Eles já falavam assim, gente, está acontecendo alguma coisa com a Filó? Minha mãe ficou em pânico. Ela falava, ela ligava e falava, você não arrumou um namorado? Não. Eu cutucava Jesus e falava, presta atenção. Presta atenção. Estão achando que eu estou indo à igreja porque eu estou sem namorado. Eles não descobriram que meu amor maior é você. Ainda não entenderam isso, não. Mas precisa, meu pai falava, mas precisa de missa todo dia, minha filha. Até falar, você me está pecando tanto em Belo Horizonte, eu não estou sabendo, né? De tanto que essa menina está arrumando em Belo Horizonte, por que você vai a missa todo dia? Eu sempre olhava, mas todo dia? Eu falava, mas vocês comem quantas vezes no dia? 5, mais ou menos. Oliveira, então, no interior, come muito. Todo o dia inteiro, come. Nutre a alma quantas vezes mesmo? Você vai à missa só domingo? Por isso que você arrasta. Por isso que esse desânimo. Eu vejo Jesus todo dia, porque sou animada. É o contrário. Chega animada. Filó, como é que você dá conta da sua vida? Ou vocês esqueceram que eu recebo Jesus vivo todo santo dia, vocês não acreditam nisso? Vocês não acreditam que ele é vivo? Ela fica me olhando, fala, coitada, acho que ela tem um parafuso a menos. É melhor não apertá-la muito, não, é? Mas o povo fica desconfiado, porque o povo não crê, gente. Se a gente acreditasse, qual dia da semana você não iria à missa? Todos. Você iria todos os dias. Fala, onde é que você está indo? Encontrar com Jesus. Falo com ele, quem me vê correr de manhã desse jeito, fala, gente, por que você me está correndo tanto? Eu vou rindo. Falo que eu mal sabia ele que eu vou te encontrar, né, Gracinha? Fala a verdade. É para te encontrar, para não perder um minuto de estar com ele. Mas não cremos que estamos diante daquele que é o Senhor. Aí, depois que eu recebo a Eucaristia, não encerrou. Ele fala, agora você vai e começa a sua missão. Porque você veio e vai me anunciar. E vai levar o meu nome, e vai confortar aqueles que estão no chão, e vai dar coragem para a turma começar, e vai cuidar de alguém que está moribundo, e vai dar um banho naquele que às vezes está morrendo, e vai dar uma palavra de conforto e falar, não acaba aqui não, bom, continua, lá é muito melhor, pode ir, filho, sem medo. Se o seu coração tem medo, Deus é maior, não precisa ter medo não, mas tem que conhecer a palavrinha de Deus para poder falar, para dar conforto para o outro, para sustentar o outro. E essa vida eucarística, ela é discreta. É discreta, não tem holofote, não. É ali, porque é no dia a dia, a hora que você passa a dar um sorriso para um, que você sustenta o outro. É onde você vai testemunhando, é onde você vai dar testemunho daquilo que você crê. Que você vai falar a sua palavra, que você não vai ter vergonha de dizer, eu creio. Em quem? Em Jesus mesmo, o sobrenome dele é de Nazaré, filho de Nossa Senhora, pode falar. Porque o povo fica assim na dúvida de quem será que ela está falando. Fala com todas as letras. E não encolhe quando você for falar o nome dele, não. Estufa o peito e fala, Jesus. De onde você está vindo da missa? Recebi Jesus vivo. Conhece? Não, um dia eu posso te mostrar. Não tenha medo, cutuque as pessoas, incomode as pessoas. Mostra que há um outro jeito de andar por esse mundo. Porque a gente fica querendo entrar todo mundo no mesma forma. Não, tem uma forma diferente. Tem uma forma que olhe pelo miserável, que olhe pelo pobre, que consola aquele que está batido, que luta pelas pessoas que têm dificuldade, que não aceita que a pessoa pobre receba menos do que ela é digna, porque somos irmãos. Não sei se vocês viram uma reportagem, se já ouviram do dono do Hospital de Câncer de Barretos. Esse homem é um testemunho de fé. Ele gasta por mês 35 milhões. Então ele fala que 15 milhões o SUS paga, os outros 20 ele sabe que Deus vai mandar. E todas essas doações chegam dos pobres. Tudo que ele tem lá é de melhor. Tudo. Porque ele falou que sempre viveu com uma indignação na alma. Por que que o pobre, além de tudo, ele tem que receber? Nunca pode comprar o original, tem que ser o genérico. Nunca pode receber o melhor. Por quê? Se ele é meu irmão. Então, tudo que tem no hospital dele é o de melhor. Qual que é o aparelho melhor? Então, esse que eu vou comprar. O que é de melhor? É lá que ele compra e tem. E como o tratamento de câncer, em geral, às vezes as crianças duram em torno de 1 ano e meio, ele montou as casas em volta do hospital. Então, vai, o pai e a mãe, vem gente do Brasil inteiro, e as crianças. Ele arruma trabalho para o pai, escola para os meninos, a mãe toma conta do menino, para não separar a família. Mas tudo tem uma história. E é isso que eu acho que quando eu vi essas crianças, que meu marido contou o que essas crianças fizeram,
Esse homem também tem uma história. E a história dele começou com a bisavó dele. A bisavó, no ano de 1800 e pouco, casado com um coronel, ela colocava dentro de casa 18 pessoas doentes. O marido era coronel, mandava buscar os médicos lá na capital, lá na cidade. Ela cuidava de 18 doentes em casa. Teve um filho, médico, que formou em São Paulo, voltou para o interior, nunca recebeu uma consulta particular, só os pobres. Esse avô médico teve um filho médico, casou com a médica, os dois estudaram na USP e montaram um hospital no interior para cuidar dos pobres. Mas aonde que veio a herança? Da bisavó. Ele falou na entrevista com a Adriana Galisteu, Adriana falou, mas como é que é esse negócio de fé? É a fé. Ele falou, eu sei que quanto mais eu faço bem e quero melhor, as bênçãos vêm para que eu faça melhor. Sempre melhor. Então, eu nunca perdi uma noite de sono, porque eu sei que os 20 milhões vão chegar todo mês. Quantia pouca, né? 20 milhões, pouquinho, vai chegar todo mês. Não tenho medo que o dinheiro não vai deixar de vir, mas é pela minha fé. E você já viu milagre, Adriana? Perguntou, ele falou, muitos, para começar comigo. Eu queria pôr fogo no hospital do meu pai, porque eu não estudei só até a 8ª série, porque eu queria ser peão, ficar na fazenda com meu avô, loucura com o avô médico, loucura. Mas foi eu que fui administrar tudo. E meu pai já tinha perdido muito dinheiro, porque eles vendiam tudo, fazenda, gado, para manter o hospital. E aí eu decidi que eu ia pôr fogo no hospital. Marquei o dia que eu ia pôr fogo no hospital. Porque eu não aguentava mais aquilo. Aí um médico me chamou e falou, se você construir mais uma sala aqui, você vai salvar mais vida do que eu e seu pai, porque nós vamos ter oportunidade de operar mais. Ele falou que foi dormir com ódio. Falou, eu vou pôr fogo nisso tudo, mas não vai sobrar nada. Aí ele falou com o Adriano que ele acordou com um amor que incendiava ele, que ele tinha que manter tudo de pé. Ele falou, o primeiro milagre Deus fez em mim. Então é disso que eu falo, que quando a gente vive isso forte, Deus faz mesmo. Porque é um só Deus que faz tudo diferente em cada um de nós. É Ele que faz, é Ele que transforma tudo. Então, a nossa missão é ligar, é entender que a Eucaristia é junto com a vida eucarística. Que a Eucaristia é um dom, é uma graça que Deus nos dá, ela vem do alto. Ela é dada livremente, para que você receba livremente. Não somos obrigados a colher, nada disso que eu estou falando com vocês. Não somos obrigados. Mas se você quiser receber Jesus com liberdade, com amor, com paixão, né? Porque, na verdade, você vai viver uma paixão alucinada por Ele, você vai fazer o que puder por Ele. Você vai enxergar exatamente aonde você tem que fazer alguma coisa, aonde alguém precisa, e Ele vai te conduzir. Porque você vai estar lá diante dEle e falar, me leve aonde o Senhor hoje precisa. Me leve, que eu seja seus olhos, suas pernas, seus braços, que eu seja aquilo que o Senhor precisa no mundo hoje. Mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja só o sorriso de uma criança doente, mesmo que seja ajudando alguém a morrer, mesmo que seja falando com alguém, enxugar as lágrimas de alguém e fala, coragem, Deus está vendo tudo e Deus vai fazer. Mesmo que seja que o mundo não precisa ver, porque o mundo não acolhe a luz. O mundo rejeitou a luz. Não vai ser a nossa que ele vai enxergar. O mundo não quer a luz. Mas somos nós mesmo que vamos insistir para traçar um mundo diferente, para trazer um gosto diferente nesse mundo, para poder dizer em cada Eucaristia, obrigado, Senhor, porque o Senhor aceitou ser nosso companheiro de caminhada. O Senhor aceitou ser o nosso companheiro de alma. Você imagina que graça temos de um Deus que caminha conosco. Aquilo que Moisés falou com ele, caminha conosco, Senhor, apesar da nossa cabeça dura, apesar do nosso coração duro, não nos abandone. E Ele vem em cada Eucaristia. Ele vem todos os dias, mais uma vez, Ele sai do céu. O único homem que Ele obedece no mundo é o sacerdote, né? O sacerdote chama e Ele desce. Ele vem todos os dias. Ele é chamado, Ele volta ao altar para se fazer nosso alimento, nosso amigo, nosso companheiro, o nosso Senhor. Quanta graça temos! É demais, é graça demais. Vamos pedir a Ele que a gente possa realmente entender a Eucaristia, caminhar na quinta-feira agora, com alegria, dando graças a Deus pela Eucaristia. Falar obrigado porque o Senhor vem todo dia me encontrar. Eu que tenho preguiça de ir lá te receber, mas o Senhor vem todo dia. Eu que ainda não me convenci disso, estou mais ou menos no caminho. Mas pedir a Ele a graça de poder ser alimentado, de poder olhar e falar, seja meu amigo, fica comigo, Senhor, porque é tarde e a noite já vem.
Está fazendo tarde na minha vida, está tudo escuro e eu não enxergo nada. Fica comigo, seja a luz da minha vida, ilumina meus passos, me prepara para o encontro que vai ser definitivo, para um abraço que nós vamos nos perder no abraço dele. Poder chegar, cheirar o Senhor e falar, cheguei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou a cada dia. Vamos pedir a Ele, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Jesus que... Vamos pensar em tudo isso que a gente conversou, que Deus nos deu a graça de pensar. Vamos ouvir a música que as meninas escolheram, que é claro que Jesus só falou agora, porque ninguém sabia o que eu ia falar. Mas não saiam. Deixa a palavra de Deus chegar dentro do seu coração. Começa a parar para escutar Deus que fala. Se a gente não parar para escutar Deus que fala, a coisa fica no meio do caminho. Eu já falei, Ele já preparou seu coração. Escute, escute. Deus vai sussurrar. Ele vai falar alguma coisa. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante dEle. Pedir perdão por tantas eucaristias mal recebidas.